Olá, seja muito bem-vindo à nossa leitura de hoje. O item de hoje é José da Galileia, do livro Levantar e Seguir. Então, como todos os dias nos encontramos nesse horário, é um horário para fortalecer a nossa fé e a nossa esperança, é um horário que separamos o nosso dia para cuidarmos de nós mesmos, das pessoas que nós amamos e desse planeta que nos acolhe. Então, vamos começar? Agradecemos a Deus por mais uma oportunidade de estarmos juntos, pedimos a Ele que nos envolva com muita luz e muita paz, para que juntos possamos fazer mais uma leitura. Que assim seja, graças a Deus. José da Galileia. E projetando ele, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria. Está em Mateus, capítulo 1, versículo 20. Em geral, quando nos referimos aos vultos masculinos que se movimentam na tela gloriosa da missão de Jesus, atendemos para a precariedade dos seus companheiros, fixando quase sempre somente os derradeiros quadros de sua passagem pelo mundo. É preciso, porém, observar que, a par de beneficiários ingratos, de ouvintes indiferentes, de perseguidores cruéis e de discípulos vacilantes, houve um homem integral, que atendeu a Jesus, hipotecando-lhe o coração sem mácula e a consciência pura. José da Galileia foi um homem tão profundamente espiritual que seu vulto sublime escapa às análises limitadas de quem não pode prescindir do material humano para um serviço de definições. Já pensaste no cristianismo sem ele? Quando se fala excessivamente em falência das criaturas, recordemos que houve um tempo em que Maria e Jesus foram confiados pelas forças divinas a um homem. Entretanto, embora honrado pela solicitação de um anjo, nunca se vangloriou de dádiva tão alta. Não obstante contemplar a sedução que Jesus exercia sobre os doutores, nunca abandonou a sua carpintaria. O mundo não tem outras notícias de suas atividades senão aquelas de atender às ordenações humanas, cumprindo um édito de César, e as que nolo mostram no templo e no lar, entre a adoração e o trabalho. Sem qualquer situação de evidência, deu a Jesus tudo quanto podia dar, e a ele deve o cristianismo à porta da primeira hora, mas José passou no mundo dentro do divino silêncio de Deus. José da Galileia. Aqui Emmanuel nos faz refletir sobre a importância de José, o pai de Jesus, aquele que aceitou como missão receber o Cristo, o Messias, o Jesus, aquele que ia trazer a salvação do mundo, que ia fazer as mudanças necessárias naquela época e seria tão difíceis, né? Como a gente sabe, a história de Jesus foi uma história bem difícil, né? E José foi corajoso de aceitar Maria como esposa, com a missão de aceitar Jesus como filho, né? Sabendo de tudo que aquela questão de ser pai poderia trazer, né? E ele passou em silêncio. Por mais que Jesus na época fosse famoso, né? Então todos olhavam para Jesus, tinham aqueles que adoravam, tinham aqueles que odiavam, mas Jesus naquela época ele se destacou, né? Na sua caminhada. Então José, ele continuou a caminhada dele, sendo carpinteiro como ele era, cuidando da sua família, seguindo a sua vida aqui na terra, sem aparecer, mas servindo de apoio para Jesus na sua caminhada. Então, quando a gente pensa que Jesus passou por tantos momentos desafiantes, que tantos homens cruzaram o caminho dele e foram tão difíceis, né, nessa caminhada, foram aqueles que duvidavam dele, tinham aqueles que queriam tentar ele, tinham os outros que maltrataram ele, que levaram ele à morte, teve os discípulos que vacilaram. Então Jesus teve todas as dificuldades do mundo, mas teve um homem que não abandonou ele, que foi o próprio pai, que foi José. Então nesse texto
Emmanuel nos faz refletir que quando a gente olha assim, a gente fala assim, a humanidade está perdida. Lembra de José, porque José passou por todos os desafios, mas esteve lá firme e forte e aceitou a missão de receber Jesus. Ele aceitou e não vacilou, né? Então que a gente possa lembrar disso no nosso dia a dia, que não está perdido. O que acontece é que a gente tem que acreditar mais na humanidade e principalmente a gente fazer a nossa parte, né? E fazer a nossa parte em silêncio, né? A gente não precisa ficar gritando ao universo que a gente faz isso, aquilo outro. Não. Faz a sua parte e caminha. Assim como José passou aqui, fez tudo o que ele tinha que fazer no silêncio de Deus. Porque a gente tem que lembrar que sempre na nossa caminhada vai ser sempre eu e Deus. O outro ele não vai ter um peso na minha caminhada, né? Então, faz o que Deus está vendo. Isso que José nos ensinou. Então, aqui no finalzinho, Emmanuel fala o seguinte: sem qualquer situação de evidência, deu a Jesus tanto quanto podia dar. A ele deve o cristianismo à porta da primeira hora, mas José passou no mundo dentro do divino silêncio de Deus. Então, se não fosse José aceitar Jesus, né, ele ia nascer de alguma outra forma, com outro pai. A gente não sabe como que ia ser o desenrolar dessa história. O que a gente sabe é que José aceitou Jesus e aceitou essa missão tão linda de ser pai, né? E que a gente possa olhar os nossos filhos com a mesma amorosidade, a mesma paciência que José olhou para Jesus aqui na terra. E que nós possamos passar fazendo o bem, tentando ser um ser humano melhor e tentar olhar aqueles que estão ao nosso redor com mais carinho, com mais amor, acreditando que dentro de cada um de nós tem uma centelha de amor divina que basta ser acarinhada para ela florescer e dar grandes frutos. Acho que é isso que esse texto nos faz refletir no dia de hoje. Vamos fazer a nossa prece então? Agradecemos a Deus por mais uma oportunidade de estarmos juntos, pedimos a Ele que nos envolva com muita luz e muita paz, e esse amor que nós estamos sentindo agora possa envolver todo esse planeta que nos acolhe, envolvendo todos os seres criados por Deus. Que todas as pessoas possam sentir esse amor envolvendo o seu coração, fortalecendo a sua fé e a sua esperança. Nos locais onde existem guerras e conflitos, que a paz se faça presente. Aonde existe fome e sede, que essa fome e essa sede possa ser saciada. Aqueles que estão nas ruas, que encontrem mãos amigas para auxiliá-los. Aqueles que estão enfermos nos hospitais, pronto-socorros, nos seus lares ou em qualquer outro lugar. Que a equipe espiritual dos médicos auxilie no tratamento de cada um, renovando seu corpo físico e espiritual, fortalecendo a sua fé e a sua esperança. Envolvendo também os seus familiares e seus amigos para que eles possam lembrar que Deus fará o melhor para cada um de nós. Que essas energias de amor envolvam todos os profissionais da saúde para que eles continuem a sua missão com amor e com carinho. Envolvendo também aqueles que partiram ou que ainda irão partir no dia de hoje de volta ao mundo espiritual. Que eles possam ser recebidos pela equipe de Maria e que seus familiares e amigos que aqui ficaram possam ser consolados nesse momento difícil. Que essa energia de amor envolva todo esse nosso planeta. Mas se nós soubermos de alguém que precisa de um pouco mais de amor, que essa pessoa seja abraçada e nesse abraço a sua fé e a sua esperança possa ser renovada. Nós agradecemos, Pai, aos aprendizados diários, às pessoas que nós amamos que fazem parte da nossa caminhada, ao nosso Mestre Jesus, ao nosso anjo da guarda, mas principalmente agradecemos a Ti, pela certeza do seu amor e a certeza de que nós nunca estamos sozinhos. Graças a Deus. E assim, agradecemos a Deus, aos amigos espirituais que estavam conosco hoje, pedimos a eles que nos envolvam com muita luz e muita paz, e amanhã estaremos juntos novamente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.